Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, já estamos hoje no dia 23 de agosto e assim avança o tempo de forma ininterrupta, como nós dissemos que ela é inexorável, ou seja, ninguém consegue deter a corrente do tempo. E nós devemos aproveitar cada minuto, cada segundo da nossa vida como oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos, a cada momento, renovar a nossa decisão, a nossa escolha pelo seu reino, pela causa do Senhor. E hoje nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que diz o seguinte: meus irmãos, tornamo-nos espetáculo do mundo, dos anjos e dos homens. Somos loucos por amor de Cristo, mas vós sois prudentes em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até agora padecemos a fome, a sede e a nudez. Fomos maltratados, andamos errantes, trabalhamos penosamente com nossas próprias mãos. Somos amaldiçoados, mas abençoamos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e correspondemos com orações. Temos sido considerados até o presente como a escória deste mundo, como o refúgio de todos. Escrevo estas coisas não para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como meus filhos caríssimos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto dessa primeira carta aos Coríntios, São Paulo coloca a situação das consequências da nossa escolha por Jesus Cristo. De fato, nós não pertencemos a este mundo. A partir do momento em que nós nos batizamos, nós nos tornamos propriedade do Senhor. Somos filhos de Deus, filhos adotivos pela misericórdia que Ele devota a todos nós. E essa adesão a Cristo, esse voltarmos para Cristo, justamente exige de nós uma postura, uma atitude, um comportamento que vai contra tudo aquilo que nós encontramos no mundo. Quando se fala mundo, não se refere à natureza tão bonita, com árvores, com plantas, com mares, não, isso tudo é criação. Essa criação toda que nós vemos e entendemos, que nós enxergamos, é o universo criado por Deus, que está a serviço do homem. O Senhor, ao criar Adão e Eva, colocou-os no paraíso e pediu que eles dessem nome aos animais, e significava que o homem detém o domínio sobre os animais. Ele é o Senhor da natureza. Isso por uma outorga de Deus, por uma concessão de Deus. Mas, infelizmente, em virtude do pecado, da má escolha dos nossos primeiros pais, a natureza também sofre as consequências dessa escolha equivocada, dessa escolha desastrosa, que nós hoje testemunhamos, a agressão contra o próprio universo, a própria natureza. E essa própria natureza, ela espera a redenção do homem para que ela possa ser recolocada naquilo que originalmente ela foi feita. Mas o mundo, quando nós nos referimos aqui, não é esse mundo, não é o mundo da natureza, mas o mundo enquanto ambiente infestado pelo mal. Aquele ambiente no qual o demônio, ele, sabendo que poderia ter o domínio daquela situação, coloca o homem como o contraste, como aquele que o afronta e aquele que às vezes se submete a ele. E o que nós vemos hoje? Vemos que a maioria das pessoas não reconhecem que esse mundo não é o mundo para o qual nós fomos criados. O mundo, essa sociedade infestada do mal, do pecado, que não conheceu a Cristo nem quer conhecê-lo, que ouve a palavra, mas não escuta, que percebe a presença de Deus, mas não o aceita. E todos nós que aceitamos, que ouvimos e escutamos, e que tentamos praticar os ensinamentos do Senhor, somos, pelo fato de assumir a nossa condição de cristãos, somos rejeitados, somos perseguidos, e em consequência disso sofremos aflições, perseguições e tribulações. O mundo não nos perdoa, o mundo não nos aceita, o mundo não nos recebe.
O mundo nos afronta, o mundo nos persegue, o mundo quer nos destruir. Vejam que todas as estruturas injustas, todos os homens e mulheres que participam desta má influência, dessa malévola situação, elas querem a destruição do homem. Como se destrui o homem? Através da família, através da infância, através da juventude. Eles querem destruir tudo aquilo que possa nos levar ao verdadeiro caminho, ao verdadeiro elo para com Deus. Então nós também devemos ter uma atitude de defesa dos nossos próprios valores, defesa das nossas famílias, defesa da nossa infância, dos nossos jovens, ou seja, de todas as pessoas. E essa defesa vai exigir de nós uma atitude radical, porque Jesus é radical. Quem não cumpre os meus mandamentos não é digno de mim. Quem não segue os meus caminhos não é digno de mim. Jesus não nos quer pela metade. Ele não nos quer 90% ou 95%. Ele nos quer 100%. Então o mundo que procura de fato destruir a mensagem de Cristo, fazer-nos ignorar os seus mandamentos e colocar em dúvida as próprias palavras de Jesus, é a este mundo que nós devemos desprezar, que nós devemos odiar com ódio, não no ódio puramente de destruição dessas pessoas, mas por amor a Cristo, porque ele se contrapõe a Cristo. Jesus não tem meio termo, é sim, sim, não, não. Nós não podemos nos deixar influenciar ou nos deixar levar por mesclagem de filosofias ou ideologias. O Evangelho é um só, Deus é um só. Na sua pureza e integridade, somente há um Deus e há um só ensinamento, há uma só doutrina. Portanto, o que nós devemos tomar atitude diante de tudo isso é a fidelidade a Deus. É sermos leais a Jesus Cristo. Nos entregarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, assim como fizeram os santos, e é exemplo maior, assim como fez Maria Santíssima. E nós sabemos que essa nossa atitude de adesão total a Jesus nos poderá levar até ao martírio. E vejam que hoje, em pleno século XXI, nesse mês, nessa semana, quantos cristãos, lá naquela região do Oriente, do Afeganistão, estão sendo martirizados pelo fato de serem cristãos. É uma glória para eles. Para nós, é uma tristeza de ver nossos irmãos sendo mortos, sendo trucidados, e nós aqui sem podermos ir ao encontro deles e defendê-los. Mas nós agora podemos pedir que eles, protegidos por Deus e no céu, possam interceder por nós. Porque nós também estamos no mesmo caminho. Não existe que uma perseguição puramente carnal de querer nos degolar, vamos chegar a isso, o objetivo deles é esse. Mas enquanto isso, estão nos cerceando o direito de educar os nossos filhos na fé. Estão nos colocando em situação de constrangimento ao pregar a palavra de Deus. Eles estão tirando a inocência das nossas crianças, da infância dos nossos filhos. É uma forma de martírio gradativo que nos sufoca, em que nos leva a uma situação de asfixia espiritual. E nós temos que reagir. Não podemos ir passivamente diante daqueles algozes que nos querem destruir. Nós temos que defender os direitos de Deus e defender o reino de Deus, assim como fizeram aqueles cristãos que foram à Terra Santa nas cruzadas e lá recuperaram a Terra Santa que o Senhor havia vivido e edificado lá a sua igreja. Portanto, amados irmãos, estamos em tempos de martírio, tempos em que exigem de nós atitudes de radicalidade, de adesão total a Cristo, onde nós temos que dizer o nosso sim de maneira total e profunda, sem reversibilidade, sem nenhum tipo de negociação. Não se negocia com o demônio. Jesus no deserto, em que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, ele não negociou com Satanás. Ele enfrentou e fez-se impor-se como o Senhor do universo, o Senhor Criador e Salvador. O mesmo exemplo serve para nós. Não podemos tergiversar, não podemos negociar, não podemos fazer intercâmbio com quem nos quer destruir e enganar, porque o demônio é o pai da mentira. Ele engana,
E você não vai nunca negociar com um trapaceador, sabendo que mal você vira as costas, ele vem e te apunhala por trás. Então, somente devemos fidelidade a Jesus. Total e radical fidelidade a Cristo. E que nessa atitude que nós tenhamos, possamos vencer com Ele, na certeza de que um dia, na eternidade, o contemplaremos face a face no céu, com todas aquelas pessoas que hoje sofrem e morrem, derramando o seu sangue por pertencerem a Cristo Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Dominus vobis.